Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 83 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E então do que vens falar esta semana, Roger, nesta nossa, deixa-me cá ver, raclete de curiosidades históricas? Sim, o que é bom porque além de nos dar alguma fome, até porque estamos a gravar ao final do dia, ainda podemos imaginar estas curiosidades históricas a deslizarem por aí fora, como se fosse queijo derretido. Mas pronto, vamos lá. Desta vez trago uma curiosidade etimológica, isto é, sobre a origem de uma palavra, neste caso de um animal muito especial, que é o peru. Acho que todos os nossos ouvintes sabem o que é um peru, mas caso tenham alguma dúvida, eu fui ao dicionário e a definição é, e aqui cito, nome vulgar das grandes aves da ordem das galiformes, família das facínideas. Acho que é facínideas. Tribo das meliagríneas, género Meleagris, segundo Linneu, e mais particularmente das raças e variedades descendentes da espécie Meleagris galopavo. Isto na classificação também de Linneu. Tem plumagem bronzeada ou dourada, a qual, quando aberta, toma geralmente o feitio de leque. E que de resto faz um barulho muito reconhecível. Já agora, põe aí o som, Marco. Muito bem. É isso mesmo, mas o que me traz aqui é a palavra Peru para o Peru, porque somos a única língua que lhe chama Peru, o que pode levar a crer que o Peru venha originalmente... Da Colômbia. Não, bolas, do Peru! Do Peru, exatamente. Mas a verdade é que não vem. É que esta ave é originária do México e foi introduzida na Europa a partir do século XVI, como não poderia deixar de ser. Nós temos registros que mostram, por exemplo, Fernando de Aragão a ordenar que fossem trazidos perus para a Espanha, para aí serem criados a partir de 1511, e vão rapidamente chegar às principais cidades europeias. Na década de 1520 já estão em Itália, na de 1530 em França e em meados do século já os encontramos na Alemanha e na Suécia. Isto já sem falar, claro, que já eram muito conhecidos no México e até representados e ligados também às próprias divindades locais. E claro, são os próprios portugueses que vão levar os perus para a Índia, até como presente para a corte dos imperadores mogóis no norte da Índia. Bem, foi realmente um sucesso delicioso, digamos assim. Sem dúvida alguma, e aparece até representada em peças de arte desde essa época, sejam pinturas, tapeçarias, esculturas ou até obras impressas. Vão só destacar aqui uma peça muito icónica, que é vista da Rua Nova dos Mercadores de Lisboa, datada entre 1570 e 1619 aproximadamente. Esta representação foi muito famosa há uns anos atrás, porque houve uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga chamada Lisboa, a Cidade Global, de onde a peça central era precisamente esta vista, e nós encontramos aí precisamente representado um peru. E quanto à palavra para esta ave, para o Peru, de onde é que ela vem? Pois, esse é realmente um mistério, ou seja, perceber como é que em Portugal o nome da ave ganhou o nome de peru. O mais certo é que, como a ave foi introduzida vinda das Américas, ficou associada como vindo do Peru, e aqui Peru entendido como um sinónimo da região, enfim, da chamada América Espanhola, digamos assim. Ou seja, generalizou-se, era um termo já de si genérico porque vinha de além do mar. Exatamente. E aparece em documentação do século XVI, em documentação portuguesa, como galinha do Peru ou galo do Peru. Ou seja, lá está, dessa região geográfica. O que levou a que, quando chegássemos ao século XVII, o animal já aparece simplesmente como Peru, apesar de não ter qualquer relação com o vice-reinado do Peru ou com o atual país chamado Peru. O que é ainda mais curioso é se olharmos para como se chama o Peru nas línguas vizinhas. Por exemplo, em espanhol é simplesmente pavo, que vem do latim pavus, que era o nome dado ao pavão, o animal que nós bem conhecemos e que vinha da Índia, e que em espanhol passou a designar-se como pavo real para o diferenciar do pavo, neste caso o pavo peru. Bom, e em inglês tem ainda outra origem geográfica, não é? Turkey, Turquia. O que é ainda mais curioso, porque não vem de certeza da Turquia. O que sabemos é que no século XVI aparece mencionado na documentação inglesa como Turkey Cock, ou Turkey Hen, porque se associou o peru com uma ave que já era conhecida, de origem africana, e que chegava à Inglaterra através do comércio com o Próximo Oriente, com a Turquia, com o Levante, que era chamada, já na época clássica, da Antiguidade Clássica, Meleagris, que atualmente nós chamamos pintada, ou então também como galinha de Angola, ou galinha da Guiné, ou ainda galinha da Índia. Portanto, é uma ave que tem muitos nomes. E nesta crença que o animal vinha destas paragens, designou-se
turkey cock ou turkey hen, sendo depois apenas abreviado como turkey. É um processo mais ou menos semelhante ao que acontece, por exemplo, também em França. Aparece referida em meados do século XVI, na obra de Rabelais, como coq ou poule ou poulet d'Inde, ou seja, galinha da Índia ou galo da Índia, e com o tempo é abreviado à força simplesmente como d'Inde, literalmente da Índia, e hoje é uma palavra fundida numa só, ou seja, Peru em francês é precisamente d'Inde ou então d'Indon. E da Índia, precisamente porque vinha da Índia, mas isto das Índias ocidentais, ou seja, daquilo que hoje conhecemos como as Américas. Precisamente, e ainda há sítios do mundo germânico que usa o nome Indianiche para designar o Peru. O Peru aqui, o animal, estamos sempre a falar do animal. E até há registros também no século XVI de ser utilizado o termo Calicutis, ou seja, vindo de Calicut, isto na Índia, nesta ideia do que seria um animal que viria da Índia, se bem que há esta indefinição não é, do que era a Índia neste período, já que havia as Índias ocidentais e as Índias orientais. Mas a forma alemã mais corrente atualmente é Truten, que terá uma origem sonora do som que este animal faz. Não vou voltar a fazer o marco a passar aqui o barulho, mas se percebe que Truten, vamos ter alguma imaginação para perceber como é que isto lá chegou. Sim, em alemão soa tudo diferente. Mas realmente percebe-se que o meigo Peru é quase, no reino das aves, um Fernando Pessoa, não é? Está cheio de heterónimos. Tem os heterónimos alemães, franceses, exatamente. Tem um dindon, tem um calicutiches. Enfim, é uma ave, além de deliciosa, e aqui peço desculpa aos nossos ouvintes vegan ou vegetarianos, mas também muito versátil. Sim, e um peru que encerra em si muitos perus. Uma peruosca. Uma peruosca, sim. E tu, Paulo, o que é que trazes esta semana? Bom, há exatos 525 anos, a 17 de fevereiro de 1500, portanto, 500 anos a partir da data em que sai originalmente esta miscelânea, 17 de fevereiro de 2025, ocorreu naquilo que é hoje o norte da Alemanha, a chamada Batalha de Hemmingstedt. E é a propósito desta efeméride que quero falar um pouco sobre uma curiosa construção política deste período e que acabou por ser a grande vencedora dessa batalha, que é nem mais nem menos que a República Camponesa de Dithmarschen. E isso é muito estranho, estamos a falar de uma república camponesa aqui no século XVI, quer dizer, final do século XV. Aqui soa um bocado estranho. Explica lá isso. Bom, essa é a designação que os historiadores encontraram para caracterizar o governo local de Dithmarschen, uma parte daquilo que é hoje o estado ou a região de Schleswig-Holstein, ali no norte da Alemanha, mesmo na fronteira com a Dinamarca. Em primeiro lugar, é preciso ter em consideração que esta zona, pelas suas condições naturais, permaneceu sempre relativamente difícil de povoar e, sobretudo, de invadir. Não só é praticamente uma ilha, com o Mar do Norte ao ocidente, o rio Elba a sul e o rio Eider a norte, como é extremamente pantanosa. Depois é habitada por uma população, sobretudo de origem germânica e frísia também, que foi sempre muito ciosa da sua independência, quase como uma certa aldeia de gauleses que tão bem conhecemos. Ah, ça sent le romain par ici. Por fim, a instabilidade naquela região de fronteira entre a Dinamarca e o que era então o Sacro Império Romano-Germânico acabou por favorecer estes independentismos, dando origem a esta República de Camponeses, que viria a durar ali sensivelmente entre os séculos XIII e XVI. O que eu imagino que não tenha sido propriamente fácil manter neste período e nesta região uma república de camponeses. Entre os séculos XII e XIII, esta região de Dithmarschen foi disputada por vários potentados locais, o arcebispado de Bremen, o duque de Schleswig, o conde da Saxónia ou mesmo o rei da Dinamarca. Mas o facto é que os habitantes locais, na sua grande maioria camponeses livres, donos das suas próprias terras, não tinham qualquer interesse em aceitar outro tipo de autoridade, ou de pagar impostos, ou de fornecer homens para a guerra em favor de um qualquer senhor estrangeiro. Por isso rapidamente foi criado um governo local, o chamado Conselho dos 48, uma espécie de parlamento que incluía membros dos clãs mais importantes da região. Sempre que surgia uma nova ameaça de invasão, este conselho procurava aliados entre os diferentes senhores que habitavam nos arredores, utilizando as rivalidades entre as partes em seu favor, ou seja, o inimigo do meu amigo é. O que é uma estratégia bastante bem pensada, bastante comum à época, claro, mas bastante bem pensada aqui para garantir a sobrevivência desta República Camponesa. Sim, sem dúvida, e nota-se que funcionou, pelo menos durante algum tempo.
Ao longo dos séculos, um dos seus principais aliados foi, aliás, a Liga Hanseática, aquela união de cidades comerciais dos mares Báltico e do Norte, como, por exemplo, Hamburgo e Lübeck. E era através dos hanseáticos que estes camponeses obtinham tudo aquilo que não podiam produzir no seu pequeno território, afinal uma região relativamente pequena. Ferramentas, armas, por exemplo, e compravam-nas a troco dos excedentes da sua agricultura ou mesmo da pesca. E foi assim que até o século XVI estes camponeses foram sempre sendo capazes de repelir toda e qualquer invasão, desde logo porque o terreno pantanoso tornava o avanço inimigo muito, muito difícil. Foi precisamente assim que venceram esta batalha de Hemmingstedt, a 17 de fevereiro de 1500, como referi, tendo sido capazes de esmagar por completo um exército dinamarquês com mais de 12.000 homens. Estavam em desvantagem numérica muito considerável. Nessa altura, não só foram capazes de acantonar as tropas inimigas numa zona enlameada e muito acanhada, um espaço muito pequeno, tornando esses homens assim alvos ideais para a artilharia, como ainda abriram vários diques, levando à inundação de parte do campo de batalha e resultando na morte de milhares de soldados inimigos, incluindo qualquer coisa como 300 nobres. O que deve ter sido uma vitória surpreendente à época. Sim, e foi prontamente atribuída por isso mesmo à intervenção da Virgem Maria, levando à construção de um mosteiro em sua homenagem num local próximo da batalha em 1513. Ao longo dos anos seguintes, os camponeses foram-se aguentando contra estas ambições externas, conseguiram até resistir aos primeiros tempos da Reforma e apenas aderiram oficialmente ao luteranismo já na década de 1530. Mas o facto é que a Dinamarca não tinha esquecido aquela derrota humilhante e, portanto, em 1559, deu início à guerra conhecida como a Última Contenda, aqui entendida como um sentido de vingança. Em junho desse ano, um exército de 18.000 homens, liderado pelo rei Frederico II de Dinamarca e Noruega, entrou então nesta região, venceu os milicianos na Batalha de Haida, resultando em mais de 3.000 baixas inimigas e no saque e destruição daquela cidade. Após esta demonstração de força, o que restava das tropas da República submeteu-se muito rapidamente ao rei dinamarquês. Finalizando assim a conquista então desta República Camponesa de Dithmarschen. Sim, era o fim da República. O facto é que aquela região permaneceria sob controle dinamarquês até 1864, ainda foram uns aninhos, à altura em que a Prússia conquistou o território de Schleswig-Holstein, que ainda não estava totalmente sob seu controle. Foi sempre assim uma região um bocadinho dividida entre o Sacro Império e a Dinamarca. Mas nessa altura já a República Camponesa tinha desaparecido de vez e mesmo os pântanos que a tinham protegido tinham praticamente sumido devido à drenagem para dar lugar a terras de cultivo. Hoje, parte desta região de Dithmarschen integra precisamente um parque natural, tal a sua riqueza em termos de fauna e de flora. O que é realmente admirável como estas comunidades acabavam por resistir, aliás, por se auto-organizar e resistir à frente da expansão destes poderes mais centralizados que vão acabar por dar origem ao Estado moderno e onde, claro, esta República Camponesa é um claro exemplo destas resistências e destes autogovernos que acabaram por ser esmagados ao longo dos séculos. Sim, é verdade. E este caso não foi o único, não é? Pense, por exemplo, no exemplo da Suíça e outros mais haveria a dar, talvez, noutros episódios. E quanto às sugestões da semana, qual é a tua sugestão, Paulo? Esta semana trago um livro de Rui Manuel Figueiredo Nobre, A Ordem do Templo em Portugal, Homens, Património e Poderes, publicado pela Colibri em 2024, mas mesmo já no final do ano. É um livro que resulta da tese de doutoramento do autor e, como se percebe pelo título, trata deste universo humano da ordem, dos mestres, dos comendadores, dos freires, do património, isto situado de norte a sul do país, e dá para perceber que a Ordem do Templo tinha mesmo muito património em Portugal, e também os poderes que foram exercendo ao longo do tempo. Poder político, militar, administrativo, por aí fora. Portanto, é um estudo muito completo para quem quiser conhecer melhor a Ordem do Templo, muito longe dessas fantasias e alucinações de que tantas vezes se fala. Portanto, não dá a localização do tesouro. Dá a localização de todo o património, mas é omisso quanto ao místico tesouro. Ou então tem que se ler o livro de uma ponta à outra, de uma só vez, e depois voltar a ler, mas ao contrário, e depois aí se percebe a mensagem secreta, qualquer coisa assim, não é? Sim, ou se calhar lendo de pernas para o ar na primeira sexta-feira do mês. Claro, sim. Claro. E tu, Roger, qual é a tua sugestão para esta semana? A minha sugestão é um livro de Catherine Nixey, intitulado Heresia, Jesus Cristo e os Outros Filhos de Deus,
publicado pela Saída de Emergência no final do ano passado, 2024, e aliás aproveitamos para agradecer a oferta do livro à editora. E é um livro muito interessante que fala precisamente como é que se fixa esta imagem que nós hoje ainda temos sobre Jesus Cristo, tendo em conta que nos primeiros séculos da nossa era, ou seja, do cristianismo, da história do cristianismo, essa não era propriamente uma imagem já fixada, ou seja, o Filho unigênito de Deus, a parte da Santíssima Trindade e por aí fora, e mostra como é que esta ideia de Cristo evolui, o que até casa muitíssimo bem com o nosso episódio 74 sobre a figura histórica de Jesus Cristo, para quem quiser ouvir lá atrás, leva-nos para a Antiguidade e como é que estes processos históricos ocorrem do ponto de vista, claro, histórico e crítico. E por hoje é tudo nesta Miscelânea Histórica número 83. Como de costume, aproveitamos para agradecer aos nossos patronos o apoio que nos têm dado e já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade, podem fazê-lo através da plataforma Patreon. O link fica na descrição desta Miscelânea, como é costume. A edição, como sempre, é de Marco António e já sabem, se quiserem contactar-nos para dizer bem ou mal até, podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. Por hoje é tudo, vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica. Roll sound. Sound production, take 2. Desta vez trago uma curiosidade etimológica, isto é, sobre a origem de uma palavra, neste caso de um animal muito especial, que é o peru. I am a turkey bird, I live a turkey life. I got me 13 turkey kids and a little turkey wife. I get a lot of corn and wander around the pen. Have a drink of water, then I have some corn again.